Boa noite, boa noite. Live surpresa. Vamos falar hoje como faturar mais de 10 mil em comissões acertando na captação. Estou fazendo uma série de lives aí, vou fazer umas 2 ou 3 lives durante a semana. Talvez eu faça mais. Estou fazendo as lives de acordo com algumas perguntas que eu estou recebendo lá no meu Instagram. Então hoje eu vou falar sobre erros de prospecção que te impede de faturar mais de 10 mil em comissões. Por que mais de 10 mil em comissões? 10 mil em comissão é a venda de um apartamento aí de 300 mil, de 350 mil, de 400 mil ou de 200 mil, depende da comissão que você ganha, né? Eu levo sempre em consideração o mercado que eu atuo, que é o mercado de lançamentos, onde a média da taxa de comissão é de 1,5%. Se você trabalha como autônomo, obviamente você ganha mais que isso. Você vai ganhar 5%, 6%. Se você é gerente, você ganha 0,5%. Então depende muito do segmento que você atua, mas eu sempre levo em consideração uma taxa de 1,5%, 1,2% a 1,5%, que é a taxa normal aí que o mercado paga. Então vamos lá, vamos falar quais são os erros de prospecção que você, que não está faturando aí mais de 10 mil por mês, possivelmente pode estar cometendo. Então, eu recebo muitos questionamentos falando, eu só recebo lead ruim, a minha imobiliária ela só me fornece lista fria, todo lead que eu recebo é ruim, eu tenho que ligar para 50 leads para falar, para conseguir falar e para encontrar somente 5 ou 6 clientes aí em potencial. Bom, existem na verdade inúmeras maneiras de fazer captação de cliente, né? Hoje a maneira mais prática aí, ou a maneira que todo mundo está fazendo captação de cliente é através das redes sociais. Então você vai lá no Facebook, você cria uma campanha, bota umas fotos de imóvel lá e começa a fazer a prospecção. Ou você faz isso através de Facebook na maioria das vezes, ou você faz prospecção nos portais imobiliários, no Viva Real, no Imóvel Web, na OLX. Mas existem inúmeras outras maneiras, obviamente, de fazer captação. Você capta cliente no plantão de vendas, você capta cliente em PDVs, que a gente chama, que são os pontos de vendas. Então, muitas vezes você vai lá na padaria e fala com o proprietário da padaria, fala, meu amigo, eu estou anunciando, estou vendendo um produto, um empreendimento aqui perto, e quanto que você cobra para eu ficar com a minha mesinha, o meu guarda-sol aqui na frente, para falar com os clientes, com os seus clientes? Não vou incomodar e tal, mas vou fazer meu trabalho. Então existem inúmeras maneiras aí de fazer prospecção. O que a gente sempre fala, né? O que eu costumo dizer, e assim, ao longo de toda essa jornada aí como corretor de imóveis, o que eu identifiquei? Bom, uma das coisas é que não existe lead ruim. Veja essa frase, não existe lead ruim. Como assim não existe lead ruim, né? Bom, se você faz uma prospecção através de uma rede social, por exemplo, ou através de um portal de vendas, e você recebe um e-mail e um contato de alguém falando, olha, eu tenho mais interesse, e você falou, olha, você entrou em contato aqui para saber mais sobre esse imóvel, e o cliente ou o lead ali fala, mas eu achei que fosse um imóvel de 200 mil, e você anunciou um imóvel, sei lá, de 800 mil. E aí você fala, estou captando o lead ruim. Não é que o lead é ruim, é que o lead ou ele não tem o perfil do imóvel que você está oferecendo, ou ele não está no momento de compra. A gente vai falar um pouquinho aqui também hoje sobre a jornada de compra do cliente, em qual momento que ele está. Então, assim, não existe lead ruim. É lógico, às vezes você coloca um anúncio lá e vem, por algum motivo, alguém que clicou na foto, um arquiteto, por exemplo, que clicou na foto, ou um estudante de arquitetura para ver a foto e fala, eu não sou, ou corretor, né? Você faz o anúncio, o corretor entra em contato ali para saber mais. Então, pode existir, mas é a minoria. Na verdade, então, ou o cliente não tem o perfil do imóvel que você está anunciando, ou ele não está no momento de compra.
Outra coisa bastante importante na hora de fazer a captação. Então, o que geralmente é feito? Eu vou fazer captação. Vai lá, pega um imóvel, bota o anúncio e fica esperando o lead chegar. A primeira coisa que precisa ser feita numa captação é você saber em qual nicho você está inserido. Esse é o primeiro ponto. É identificar um nicho, escolher um nicho. Na verdade, não é nem identificar, é escolher um nicho de atuação. Então, esse nicho pode ser, por exemplo, eu vou trabalhar com imóvel popular. Eu vou trabalhar com imóvel Minha Casa Minha Vida. Agora não é Minha Casa Minha Vida mais, né? Agora é programa Casa Verde e Amarela. Ou não, eu vou trabalhar no segmento de locação de galpão. Ou vou trabalhar no segmento de lançamento imobiliário com produtos de médio e alto padrão. Então, o primeiro ponto para fazer captação é escolher um segmento de mercado, é escolher um nicho. Depois que você escolheu, e como que você escolhe esse nicho? A maneira mais fácil, principalmente para quem está começando, ou quem está há pouco tempo no mercado, ou quem não está tendo resultado, é você escolher um nicho dentro do potencial de compra da tua rede de relacionamento. Lógico, depois você pode ir mudando isso, mas no começo, ou quando você não está tendo muito resultado, você atua num segmento da tua rede de relacionamento. Então, por exemplo, você está relacionado com pessoas que, sei lá, tem uma renda média ali de 15 mil reais por mês. Você vai trabalhar com imóveis na faixa de 300 a 500 mil reais. É a melhor maneira. Não, a minha rede de relacionamento é a galera que ganha de 30 pau para lá. Você vai trabalhar num alto padrão. Ou não, minha rede de relacionamento, por enquanto, são pessoas que, sei lá, compram uma renda um pouco menor que comprariam imóveis Minha Casa Minha Vida. Então é a maneira mais fácil, não é obrigatoriamente a melhor, assim, falar aqui que é a melhor maneira. Não existe melhor maneira. A melhor maneira é que dá mais resultado, mas para começar, seria um bom começo. Depois que você escolheu o teu nicho de atuação, você precisa traçar um perfil de cliente ideal, o famoso PCI. O que é o perfil de cliente ideal? Então vamos supor que você escolheu atuar no segmento popular para vender produto Casa Verde e Amarela, o antigo Minha Casa Minha Vida. Tá? Você escolheu esse segmento para você atuar. Ok, você vai imaginar, você vai pegar um papel, uma caneta e vai escrever lá quem seria o cliente ideal. Então você vai imaginar, por exemplo, você vai escolher um nome de uma pessoa. Então você pega lá o João. O João tem 25 anos, ou o João tem 30 anos, casado, um filho, trabalha em tal lugar. Você vai escrevendo uma pessoa, a gente chama isso de persona. No marketing, né, utiliza muito essa nomenclatura persona, que é o perfil de cliente ideal. Então você traça a renda, você traça a idade, você traça localização e principalmente você traça quais são as dores e por que aquele cliente está buscando o imóvel. Então, por exemplo, no caso do Minha Casa Minha Vida ou do programa Casa Verde e Amarela que eu estou falando aqui, a principal dor é aprovar o cadastro. Para quem trabalha aí com o programa Minha Casa Minha Vida e agora o Casa Verde e Amarela, sabe disso. A maior dificuldade é aprovar o cadastro. É fazer com que a parcela caiba no bolso. Esse cliente ele não está muito antenado se a esquadria tem atenuação acústica ou se o piso tem manta acústica, nem nada disso. Ele quer um teto, ele quer morar e ele quer que caiba no salário dele. Ele quer que a parcela caiba. Então como que você vai divulgar isso? Né? Então você escolhendo o nicho, você tendo o perfil de cliente ideal, fica mais fácil para você divulgar. Então quando você entrar no teu Instagram, por exemplo, e for anunciar um imóvel, você coloca na legenda, olha, eu tenho aqui o imóvel que cabe no seu bolso. As parcelas a partir de X. Eu consigo aprovar o seu crédito em, sei lá, em um dia. Então você vai trabalhar em cima da dor daquele cliente. Outro exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, você escolheu trabalhar no mercado de lançamento no segmento de médio e alto padrão. Tá? E aí imóveis ali acima de 500 mil, né? Então de 500 até 1 milhão de reais mais ou menos.
O que fazer quando o cliente demora muito fazer uma proposta? Eu já vou te responder aí. Tem técnicas para fazer isso. Mas voltando aqui no nosso tema. Então você escolheu o segmento de médio e alto padrão, produtos ali de 500 a 1 milhão de reais, lançamento, ou pronto, né? Imóvel novo. Você, no teu perfil de cliente ideal, você traçou lá que o André, 35 anos, casado, com 2 filhos, ele está procurando áreas comuns e áreas de lazer para os filhos. Ele quer mais conforto e ele quer mais tranquilidade, ele quer área de lazer para o filho, né? Para os filhos. Dicas para os lançamentos, programa Casa Verde e Amarela. Vamos falar também. Tá, então, ok, você definiu isso. Como que você vai fazer para que você possa captar esse tipo de cliente? Porque pense, você escolheu esse nicho, você traçou o perfil do cliente ideal. É mais fácil. Você vai atacar da seguinte maneira, você vai colocar fotos de áreas comuns, por exemplo, de playground, de quadra. Você vai colocar as fotos de área comum e vai escrever na legenda lá do teu anúncio. Esse empreendimento tem a área comum perfeita para o seu filho. O seu filho pode brincar com toda a segurança e tranquilidade aqui nesse empreendimento. Então você vai criar legendas nos seus anúncios, ou vídeos, né? Hoje está muito em alta e está convertendo muito o clique para vídeo, colocando sempre esse enunciado. Porém, para isso você precisa ter o teu perfil de cliente ideal. Senão você fica atirando para todo lado. Você faz um anúncio de um sobrado lá longe, no valor de 200 mil, e de repente você faz um anúncio de um apartamento de 2 milhões de reais, né? Querer atirar para todo lado. Então, primeiro ponto, retomando aqui, tá? Escolha o segmento, trace o perfil de cliente ideal para aquele segmento, escolha um empreendimento que esteja dentro, trace lá o perfil de cliente ideal e faça anúncios para esse segmento. Outra coisa extremamente importante hoje em dia com as redes sociais. Você se posicionar como autoridade dentro do segmento que você escolheu. Como que você faz isso? Você não se transforma numa autoridade do dia para a noite, mas em 1 mês, 2, 3 meses, você já começa a ter retorno. Então, primeira coisa, quando você tiver lá no teu Instagram, todo mundo que está aqui, obviamente, tem Instagram e que está vendo esse vídeo. Eu vou deixar, inclusive, gravado esse vídeo aqui, para bastante gente, né? Vou disparar depois. Você está vendo esse vídeo, você tem Instagram. Primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa, mudar o teu perfil de privado para profissional. Ah, mas eu não quero. Eu quero deixar o meu perfil privado e eu vou criar um Instagram profissional. O que acontece, pessoal, principalmente aqui no Instagram? As pessoas, elas utilizam a rede social ou as redes sociais para se conectar com outras pessoas, né? Então, por exemplo, WhatsApp, você está fazendo conexão e conversando com outras pessoas. Ou para entretenimento, no caso do Instagram, na maioria das vezes é entretenimento. Ou informação. Então, ou é conexão, ou é entretenimento, ou é informação. O Instagram, ele pode atuar nessas duas pontas, tanto como entretenimento quanto informação. E as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então, quando você cria um perfil onde você bota a tua cara lá e você fala sobre o imóvel e você explica sobre o imóvel e em determinados momentos você pode até colocar pitadas ali do teu lado pessoal, você consegue se conectar com outras pessoas. Pense você, né, a gente como consumidor, é muito mais fácil você se conectar com uma pessoa do que você se conectar com um produto em si. Então, quando você começa a se posicionar, começa a falar, começa a mostrar a tua cara e começa a gerar conteúdo, principalmente se você escolheu um perfil de cliente ideal num segmento, você começa a gerar autoridade. Então a pessoa começa a falar, poxa, aquele fulano, ele está falando sobre o programa Casa Verde e Amarela, eu já vi algumas postagens, ele sabe o que ele está falando. E aí pode ser que ele não compre, mas pode ser que um amigo dele fala, poxa, estou procurando imóvel. Ele vai falar, poxa, fala com o Bruno,
Olha o Instagram dele, ele sempre está colocando conteúdo sobre apartamento. Então, se posicione. A primeira coisa, já abra o teu perfil para um perfil profissional, porque inclusive tem ferramentas dentro do Instagram para você fazer um impulsionamento de um empreendimento, de um apartamento, você consegue ver as métricas depois ali. Então, se posicionar. Então vamos lá, posicionamento, nicho de mercado, perfil do cliente ideal. Outra coisa muito importante, tá? Então a gente está falando tudo isso para falar de foco, né? Então você está direcionando tudo isso que eu estou falando aqui para um foco e vai trabalhar em cima disso. Feito tudo isso, você vai começar a receber lead. Então, ou seja, através do Facebook, ou seja, através do Instagram, ou seja, através de portais de vendas, ou seja, ou na tua imobiliária, ela gera lead para você. Então a imobiliária gerou lead para você, você vai entrar em contato. Qual que é o erro enorme? Podia fazer uma live sobre impulsionamento no Instagram. Podemos fazer sim. É muito bacana, tem alguns macetinhos lá. Bom, mas voltando aqui, qual que é o erro, o grande erro de quando você recebe lead ou você recebe oportunidade? Ontem, no sábado, eu fiz uma live sobre funil de vendas, né? Se você não viu, dá uma olhadinha lá, tem lá, são 40 minutos falando sobre funil de vendas. Quando você recebe essa oportunidade que você vai entrar em contato, o que a maioria dos corretores fazem? WhatsApp. Por que WhatsApp? Porque é mais fácil, né? Vou entrar em contato no WhatsApp. Existe uma outra explicação. Todo mundo tem medo da rejeição. A maioria das pessoas tem medo de rejeição. Então, quando você pega o lead e entra em contato pelo Instagram, ao invés de ligar, queira ou não queira, lá no teu subconsciente, você está mandando uma mensagem, você está por trás ali. Se a pessoa não responder ou se ela falar um não, né, você está protegido. Mas isso é um erro. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer quando você recebe o lead? Ligar. Fazer ligação, ligar. Mas as pessoas estão muito ocupadas hoje em dia, elas não gostam de receber ligação. As pessoas, se elas estão procurando por algum produto, elas vão te atender. Elas vão atender o telefone. Pense você, se você está procurando, se você está querendo trocar a tua internet na tua casa. Se você está querendo, você está buscando. Se alguém te liga, a NET te liga, a Claro te liga, te oferecendo um pacote com desconto ou com uma campanha promocional, você vai escutar o que ela tem para falar. Agora, se você não está procurando, daí óbvio que você não vai escutar, você vai desligar o telefone. O grande erro dessas operadoras é fazer contato com lista fria, né? Agora, se você receber um lead de alguma campanha ou de algum anúncio que você fez, é porque essa pessoa está procurando imóvel. Então você precisa ligar. Esse é o primeiro ponto, ligação. Você precisa fazer ligação. Muita gente tem medo, mas é o medo da rejeição. E entenda uma coisa, quando você entra em contato com um cliente ou com um lead que ele fala não para você, não é pessoal, não é nada pessoal. Ele está falando não porque às vezes aquele produto não se encaixa no que ele está buscando. E aí, outro erro, né? Outro erro, não ter um script de abordagem. Esse é um erro muito grande. Eu vou receber o lead e eu vou ligar. Para cada lead que você liga, você fala uma coisa. Fulano, recebi o teu contato aqui, você entrou num anúncio que eu fiz, eu estou ligando para saber se você tem interesse. Toda vez que você pergunta pro lead se ele tem interesse, em 110% das vezes ele vai falar que não, que ele não tem interesse. Raras as vezes ele vai falar. Então existe técnica, existe um script, que inclusive se você entrar no meu feed ali, você vai ver também, eu tenho lá modelos de script, que leve para o filtro. Então, esse é um outro erro. Não ter script. Então, primeiro erro, não ligar. Você precisa ligar. Puxa, liguei e não atendeu. Anota na tua planilha lá ou no teu CRM. Liguei às 11 horas, cliente não atendeu. Ligar novamente às 15 horas. Aí você puxa a agenda, 15 horas, pum, você liga de novo. Às 15 horas não atendeu. Às 18 horas, você liga de novo.
E você faz inúmeras tentativas até você conseguir falar. Em algum momento você vai conseguir falar. Você só não vai conseguir falar se o número tiver errado. Grande Alceu! Hoje tem lançamento aí, hein, Alceu? Sucesso lá no Andaz, cara. Certeza que vai ser sucesso. Produto muito bacana. Bom, você vai fazer a ligação e vai tentar até o lead te atender. E aí, quando ele te atender, você tem que estar preparado. E como que você vai estar preparado? Tendo um script de vendas. E não basta, tendo um script de abordagem. E não basta ter somente um script. O ideal é que você tenha 2 scripts. E por que 2 scripts? Porque você vai ter um script que você vai fazer 10 ligações com esse script, com 10 clientes diferentes, e você vai anotar o resultado. Bom, fiz o script de abordagem com 10 clientes, o resultado foi esse. Né? Consegui seguir para o filtro, eu já vou falar o que é o filtro, consegui seguir para o filtro com 5. Aí no seu segundo script, você vai fazer mais 10 ligações para 10 clientes diferentes. E aí você conseguiu fazer com 7, seguindo o filtro com 7. O nome disso é teste AB. Então você está fazendo um teste AB com o teu script de abordagem. Porque não existe um script de abordagem fodástico. Você precisa testar. Então você testou nesses 2. Teve o que teve 7, ou seja, 70% de conversão, né? A conversão que eu digo aí para o filtro. Então você vai utilizar aquele. E eventualmente você pode ir usando o outro também. Ok, você ligou, aí você tem um script de abordagem, e aí você vai para outra fase, que é o filtro. O que é o filtro? Quando você recebe o lead e que você faz uma ligação, é lógico que assim, né, se você ligou e o cliente falou, olha, eu tenho interesse, eu tenho interesse, mas eu prefiro que você me fale comigo pelo WhatsApp, aí lógico, você vai continuar pelo WhatsApp, né? Hoje a maioria das vendas, até o agendamento ali, elas acontecem pelo WhatsApp, mas a primeira abordagem precisa ser pelo telefone, até para você gerar uma conexão com o seu cliente. Quando você conversa com o cliente, você consegue gerar uma conexão, é mais fácil de gerar a conexão. Bom, feito o script de abordagem, você vai para o filtro. Qual que é o objetivo de toda e qualquer ligação quando você recebe o lead? Não é vender. Não é vender, de maneira nenhuma. Ninguém vende apartamento pelo telefone. Eu já vi acontecer, mas é raro. Né? Na maioria das vezes você não vende. O objetivo principal é agendar a visita. Recebeu o lead, fez a ligação, o objetivo é agendar a visita. E aí, o que você faz para que você tenha uma maior assertividade na visita? Que a Mari falou ali, ó, que é a visita. Você precisa ir para o filtro. O que é o filtro? O filtro é o momento onde você vai tirar informações do lead para saber se aquele imóvel que ele entrou em contato tem o perfil do que ele está procurando. Então, você precisa ter um roteiro. Eu já vou falar para vocês de algumas perguntas para que você tenha um roteiro e consiga extrair informações do cliente. Uma coisa importante nesse roteiro, tá? Nesse roteiro do filtro. Você precisa fazer perguntas abertas. Então, vou dar um exemplo aqui. Recebi um lead. Boa tarde, Mari. Meu nome é Bruno, eu sou aqui da imobiliária Oliveira. Recebi um contato teu referente ao empreendimento ABC, que tem apartamentos de 2 e 3 quartos com 2 vagas de garagem. O seu interesse é para os apartamentos de 2 ou de 3 quartos? Aí a Mari vai falar, o meu interesse é o de 3 quartos. Perceba que eu não falei no final se você está procurando imóvel, se você realmente está procurando, se você pode falar no momento. Não, eu perguntei se você está procurando por de 2 ou de 3. Aí, vai ficar salva a live sim. Aí, ok, o cliente fala, eu quero de 3. Aí você parte para o filtro. Aí você tem um roteiro do filtro, que você pode fazer perguntas do tipo, legal, Mari, aonde você mora hoje? Aonde você está morando hoje? Qual bairro você mora? Você mora em casa ou apartamento? Então você faz perguntas, você está fazendo uma pergunta aberta. E qual que é o intuito de você fazer uma pergunta dessa? Onde você mora hoje? Aí ele vai falar onde que ele mora. Aí você pergunta, o que você menos... Por qual motivo você está procurando um novo imóvel? Ou você pode perguntar também, o que você menos gosta
no imóvel que você que você mora hoje? Ou outra pergunta, o que você mais gosta no imóvel que você mora hoje? Quando você pergunta qual que é o que você menos gosta, é uma dor que você está encontrando ali. É um problema do cliente. Quando você pergunta por qual motivo você está buscando um outro imóvel, ele vai te responder o motivo, e aí é outra dor que você está identificando. E aí você segue perguntas do tipo, o que você mais gosta? Há quanto tempo você está procurando imóvel? Dos imóveis que você já visitou, o que você mais gostou? O que você menos gostou? Então, é um roteiro para você identificar em qual momento de compra, para você identificar algumas coisas, né? Então você identifica qual o momento de compra que o cliente está, você identifica quais as dores, ou seja, por qual motivo que ele está querendo se mudar. Você consegue identificar o que ele valoriza num próximo imóvel, perguntando para ele o que ele mais gosta no imóvel onde ele está hoje. Então são informações que, enquanto ele está falando, você está anotando. Até você chegar no momento que você vai falar para ele, olha, ok, esse imóvel se encaixa ou não se encaixa no perfil do imóvel que você está buscando. Se se encaixar, beleza, você já parte pro agendamento de visita. O que é importante a gente falar antes da gente falar do agendamento de visita? É importante a gente falar, quando eu falei ali do momento de compra, existe uma coisa chamada jornada do cliente, que é de extrema importância quando a gente está fazendo captação. Lembra que eu falei lá no começo que não existe lead ruim? O que pode existir ou não, o lead não se enquadrar no perfil do imóvel que você está oferecendo, ou ele não está no momento de compra. Então pense o seguinte, toda pessoa que está comprando qualquer coisa, mas aqui a gente está falando de imóvel, ele tem uma jornada. Desde o momento onde acende a luz na cabeça dele que ele precisa comprar o imóvel, até o momento onde ele efetivamente compra o imóvel. É uma jornada. E essa jornada basicamente tem 4 passos. Anota aí. O primeiro passo é a descoberta. É o primeiro passo. O segundo passo é o reconhecimento do problema. O terceiro passo é a consideração. E o quarto passo é a decisão. Então, o que é cada um desses passos aí? A descoberta. Ou o aprendizado, que chama também. Ou descoberta ou aprendizado. Então, é um momento... Vamos dar um exemplo aqui. O cliente, a pessoa está lá, foi num churrasco. Num churrasco na casa de uns amigos lá. E ele está conversando com os amigos e tem um dos amigos que fala assim, olha... Fulano, eu tô comprando um imóvel. Eu tô começando a ver imóvel, tô procurando imóvel. Poxa, o imóvel que eu tô comprando tem uma churrasqueira muito bacana, tem área, o espaço social é grande. Pô, consigo receber muito mais gente. Vocês podem ir lá em casa, a hora que eu comprar, eu vou fazer uma festa e tal. Pode ser que essa pessoa que esteja escutando, ela fale, poxa, fulano tá comprando um imóvel, trabalha no mesmo cargo que eu e tal, ela está comprando um imóvel com área social maior para fazer churrasco. Poxa, o meu apartamento eu não consigo receber ninguém porque ele é muito pequeno e fulano está comprando, então, poxa, acho que eu tenho condições de comprar também. Então, pum, acendeu uma luz ali. E aí o que ele vai começar a fazer? Acendeu a luz, ele vai para casa e ele vai começar a dar uma pesquisada. E ele vai começar a entrar na fase do reconhecimento do problema. Que é o quê? Eu gosto de receber pessoas, mas hoje o meu apartamento é muito pequeno, eu não tenho churrasqueira na sacada, e eu tô vendo que existe possibilidade de eu trocar por um imóvel. Então ele começa a reconhecer o problema. E aí ele começa a pesquisar. E aí pode ser que ele clique num Saiba Mais, num anúncio. Veja a importância de você traçar o perfil do cliente ideal. Se você traçou o perfil do cliente ideal, né, e nesse perfil do cliente ideal, o cliente é uma pessoa que gosta de receber pessoas, você fez um anúncio, botou uma foto de uma churrasqueira na sacada, e você tá falando, olha, eu tenho o imóvel que você vai conseguir receber melhor os seus amigos, por um preço, sei lá. E aí você faz um criativo lá. Você consegue chamar a atenção desse cliente.
Mas voltando para o exemplo desse cliente aí. Aí ele começou a pesquisar, começou a entrar em contato. Você ligou para esse cliente. Quando você liga para esse cliente na intenção de já vender para esse cara ainda não está no momento de compra. A gente já vai chegar lá no momento de compra, mas ele está no reconhecimento do problema. O que ele está buscando nesse momento? Ele está buscando mais informações. Ele está buscando informação de localização, ele está buscando informação de valor de parcela, ele está buscando informação de custo de condomínio num empreendimento desse, ele está buscando uma série de informações para que ele passe mais uma etapa nessa jornada. Então, quando você reconhece o momento de compra, você consegue passar informação coerente para o momento. Por que muita gente fala, pô, esse corretor só fica me enchendo o saco, ou esse vendedor só fica me enchendo o saco? Porque muitas vezes você está querendo vender para o cara, mas ele não está no momento de compra, ele está no momento antes. Então isso é importante você saber para que você passe informações para que ele precisa naquele momento. E como que você vai saber? Fazendo pergunta. Por isso que essas perguntas de filtro, elas são importantes para que você entenda em qual momento da jornada ele está. Bom, ele está nessa etapa do reconhecimento do problema e esse reconhecimento ele começa a incomodar cada vez mais. Ele começa a incomodar e aí ele começa a visitar os imóveis. Ele deixa de fazer só a pesquisa e ele começa a visitar. Então ele está numa etapa mais próximo, que é a etapa da consideração. Que é a etapa que ele já está considerando, poxa, eu já vi que a parcela cabe, eu já vi que eu posso usar o meu FGTS, eu já vi que existe um empreendimento onde a localização me atende, que cabe no meu bolso. E aí ele começa a considerar a compra. Quando ele começa a considerar a compra, é o momento que ele começa a visitar imóvel. Na grande maioria das vezes. E aí, na visita do imóvel, você consegue extrair ainda mais informação desse cliente. E aí você começa, é nesse momento que você começa a usar gatilhos mentais. Gatilho de escassez, gatilho em alguns momentos, de urgência, gatilhos de prova social. Então você começa a falar, olha, nesse empreendimento aqui, você gosta de receber os amigos e tal. Olha, 2 pessoas que já compraram comigo são pessoas bem nesse perfil aí. E, poxa, elas pesquisaram num monte de lugar e acabaram comprando aqui. Então você começa a usar, que é aquele lance, né, do restaurante cheio e vazio. Tem o restaurante cheio, você vai no cheio, né? Você não vai no vazio. As pessoas, elas gostam, elas não é que elas gostam, elas se sentem mais seguras quando elas sabem que outras pessoas compraram, né? E que não é só o vendedor que está falando. Então você pode começar a usar pitadas de gatilho. E aí, depois dessa etapa de consideração, ela chega na última e na mais buscada etapa por todo mundo, que é a etapa da decisão, que é ali que ela já está nessa etapa de decisão. E aí sim, aí é o momento de usar a técnica de fechamento. Aí que é o momento de você entrar, de você ajudar mais o cliente a tomar a decisão, porque o cliente é indeciso, né? Porque, poxa, é uma compra muito grande, então você precisa ajudar ele a tomar a decisão. E aí é nesse momento que você começa a utilizar a técnica de fechamento, você começa a utilizar mais gatilho mental, né, de escassez, de urgência. Olha, fulano, só tem uma unidade, né, com essa insolação que você quer, ou nessa altura que você quer. Olha, cliente, nesse empreendimento a gente está com uma campanha que vai até domingo só. E veja só quantas unidades já foram vendidas nesse empreendimento. Então, usa gatilho, porque o gatilho ele te auxilia e ele te ajuda a fechar o negócio. Bom, feito isso, utilizando levando em consideração aí essa jornada, você vai saber então como extrair, né, durante o teu roteiro de perguntas ali, como que você consegue extrair informações para entender em qual momento de compra o cliente está, para você entregar a informação coerente para o cliente, né, de acordo com o momento que ele está. E aí o que você faz? Aí existe o follow-up, né? A gente pode entrar num outro assunto aqui que é o follow-up. O que é o follow-up? É o acompanhamento. Toda vez que você liga para um cliente, você entra em contato, você vai ter uma planilha, seja no CRM da tua empresa, ou seja numa planilha em Excel, você tem lá data, você tem nome do cliente, você tem tudo o que aconteceu com aquele cliente. E principalmente
qual é o próximo passo. Então você terminou o atendimento, você precisa ter um próximo passo, né? Porque muita gente vai lá, faz a visita com esse cliente que eu estou dando exemplo aqui, e o cliente fala, ok, se fizer o filtro certinho, fica mais fácil saber quais gatilhos usar. Exatamente, Gondran, é exatamente isso. Fica muito mais fácil, né, de saber qual gatilho usar, porque você sabe qual que é o momento de compra do cliente. Porque tem momentos que você não vai usar gatilho nenhum, porque não faz o menor sentido, né? Bom, aí você vai ter a tua planilha de follow-up, a tua planilha de acompanhamento. O que é importante? O cliente, você não conseguiu tirar uma proposta dele ali, naquele momento da visita. Você precisa marcar um compromisso com ele para a próxima etapa. Porque qual que é a ideia? No sábado a gente falou sobre funil, que você precisa ir levar o cliente até a venda. Então você precisa ter um compromisso dele para o próximo passo, que é, vou levar minha mulher, vou levar meu pai, vou fazer as contas. Ok, você vai fazer as contas, o que ainda você tem de dúvida com relação às contas que eu posso te ajudar agora? Não, eu preciso ver com o gerente do banco se ele libera o financiamento para mim. Ok, que dia que você vai no banco? Amanhã? Então eu posso te ligar depois de amanhã? Você precisa de ajuda com relação à aprovação? Eu tenho parceiros aqui, despachantes, que eles podem fazer o trabalho para você, inclusive escolher 3 ou 4 bancos para fazer uma cotação para te falar qual que é a melhor taxa, né? Ou não, eu preciso trazer minha esposa. Legal, quando que você consegue trazer a sua esposa? Então, você precisa obrigatoriamente... Fala, Arthur Minghini! Você precisa obrigatoriamente ter um compromisso, um próximo passo. Mas isso é assunto para uma outra live. Aqui a gente está falando de captação, né? De captação, como agendar visita e assim vai, quais são os erros, né? Bom, terminou essa etapa, que daí depois dessa etapa da prospecção, você vai para o agendamento e daí você vai para a visita, aí tem todas as outras etapas, todas as outras não, daí você tem a etapa da proposta, a etapa da venda, que daí a gente vai falar num outro momento. Hoje eu queria realmente passar para vocês os erros mais clássicos aí na hora de fazer a prospecção e que estão te impedindo de faturar todo santo mês. Porque você consegue faturar todo mês, você consegue fazer venda todos os meses, se você passar dessa primeira barreira que é a prospecção. Que é uma das etapas mais importantes para você chegar à venda e para você ter consistência de venda. Então você precisa fazer a prospecção, porque muitas vezes... e eu comecei essa live falando que eu recebo muito questionamento ali de como, eu não estou conseguindo prospectar, a lista é fria. Então, na verdade, a prospecção, ela é fácil, entre aspas. É só você fazer um anúncio e prospectar. Aonde que está o ponto? É você prospectar de maneira estratégica. Como que você prospecta de maneira estratégica? Então, resumindo aqui tudo que foi falado. Primeiro, você escolhe o nicho que você quer atuar. Segundo, você traça o perfil do cliente ideal. Terceiro, você se comunica com esse cliente ideal. Você faz toda a tua comunicação para esse cliente ideal. Terceiro, a partir do momento que você está começando a receber, você liga, você faz ligação, esquece esse negócio de entrar em contato a primeira vez pelo WhatsApp. Lógico, você vai entrar também se o cliente pedir, mas tenta falar pelo telefone. Fale pelo telefone. Falar pelo telefone. Outro passo, ter um script de abordagem. Vai lá no meu feed que tem exemplo de script de abordagem. Próximo passo, ter um roteiro de filtro, porque o script de abordagem é para você levar o lead até o filtro. Então você tem um roteiro de filtro. Outro passo, saber a jornada do cliente, ter consciência da jornada do cliente para que no filtro você entenda qual que é o momento de compra, qual que é o momento que o cliente está dentro da jornada. E por último, fazer o agendamento de visita, que é o objetivo da prospecção. É agendar a visita, não é vender. O objetivo da venda é depois que você faz a visita. Você visitou, aí você vende. Então a gente pode dividir em 2 etapas, até a visita e depois da visita. Até a visita, você utiliza tudo isso que eu falei de maneira estratégica. Da visita para frente, você utiliza metodologia de vendas,
pesquisa, enfim, daí existe uma série de técnicas de fechamento, utilização de gatilhos mentais para que você consiga fazer a venda. Beleza, galera? Acho que é isso aí. Queria realmente fazer esse conteúdo porque tem bastante gente aí me pedindo. Se vocês tiverem dúvida, mandem lá no direct. Se essa live de alguma maneira, como criar um roteiro de filtro, tem algum modelo? Ô Andrezão, ali no meu perfil, no meu feed, também tem perguntas de filtro, tá? Mas tem modelos ali, tá? Fala, Fernandão! Tem modelo ali, se você entrar no meu feed, você vai ver que tem lá modelo de filtro. Mas eu te mando depois também, posso te mandar no direct, tá? Então, galera, assim, ó, se vocês tiraram a Prado, Bruno, você tem algum modelo de planilha de follow-up? Tenho sim, Prado. Basicamente, o modelo da planilha de follow-up, ela consiste no seguinte. Você tem lá no Excel, você vai colocar uma coluna com a data, com a data que você entrou em contato, né, com o cliente. Depois você vai colocar o nome do cliente, você vai colocar qual que é o imóvel que ele se interessou, né, aonde, né, aquele imóvel ou qual que é o perfil de imóvel que ele se interessou. Você vai colocar da onde você captou esse cliente, se foi presencial, né, se foi num plantão de vendas, se foi Facebook, aonde que foi. E na última coluna, que é a coluna de observações. E é nessa coluna que você vai colocar tudo que você falou com o cliente. Ah, o cliente tem filho, não tem filho, tem esposa, não tem esposa, qual que é o motivo que ele está procurando imóvel. E na última coluna você vai colocar qual que é o próximo passo, né? Então depois que você falou, você tem a data e você vai colocar qual que é o próximo passo com data, né? Então qual que é a data para o próximo passo. E aí todo dia, quando você começa a trabalhar, a primeira coisa que você faz é abrir a tua planilha de follow-up para saber quais os clientes que você vai entrar em contato. Eu vou fazer uma outra live falando sobre rotina de trabalho, mas basicamente é isso. Você começa com essa planilha e outra coisa, dentro da tua planilha, você pode classificar o cliente ou o lead em frio, morno e quente. O frio é o cliente que você vai passando informações, porque daí o frio ele não está no momento de compra. A gente falou aqui da jornada, né? Então ele não está no momento de compra, ele está talvez no momento de consideração, ou ele está no momento de descoberta. Então ele está em algum desses 4 momentos que eu mencionei aqui. E aí você coloca ele ali. O morno é o que está na etapa já de consideração. Então ele é um cliente morno. E o quente é o que está na etapa de decisão. O teu tempo, você vai despender 80% dele nos clientes que estão na etapa de decisão. Porque é ali que vai sair o teu dinheiro a curto prazo. Então são nesses clientes que você vai gastar mais energia, que você vai investir mais o teu tempo. Mas basicamente essa é a planilha de follow-up. Depois, se você quiser, me manda um direct ali que eu mando para você o modelo ali da planilha de follow-up. Tá bom? Alguém mais tem alguma dúvida aí antes da gente encerrar? Se não, galera, vou pedir para vocês deixarem nos comentários lá se teve algum insight que você gostou, se teve alguma coisa que te ajudou. E principalmente, assista de novo, tá? Depois assista de novo. Assista essa parte que eu falei da descoberta, assista essa parte que eu falei dos erros que a maioria comete, né, de não ligar, de não ter script e tudo mais. Começa a utilizar a partir de amanhã que você vai ver que em uma semana você já vai começar a ter resultado. Já vai começar a ter resultado instantâneo se você começar a colocar isso aqui em prática. Tendo resultado, já manda para mim lá, tive resultado, utilizei isso aqui, deu certo, isso aqui eu tenho dúvida, tá bom? Galera, obrigado aí pela presença de todo mundo, aproveitem aí as dicas e não deixa de comentar ou de depois compartilhar aí com quem vocês acham que vai ser interessante compartilhar, tá bom? Obrigado, grande abraço, boa semana para todo mundo, sucesso!